Olá, vamos para mais um vídeo? Hoje nós vamos falar sobre torneira, misturador, monocomando, bica alta, bica baixa, de bancada, de mesa. O que a gente faz para escolher a melhor torneira, o melhor misturador, enfim, são N opções, né? Então vamos lá? Vamos falar de arquitetura e engenharia com a gente? Vem com a gente. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um assunto torneiras. Quando a gente vai comprar uma torneira para nossa bancada, para nossa pia, tem milhares de opções no mercado, então a gente fica perdido. Fala, meu Deus, qual que é a melhor opção para eu pôr nessa cuba? Se ela é cuba de apoio, se ela é cuba de bancada, se ela é cuba de mesa? A gente fica bem perdido, então eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês pra gente dar um norte aí, tá bom? Nesse caminho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é a torneira. Torneira pura e simples, ok? E normalmente a torneira, ela é para água fria. Essa torneira, ela pode ser de parede, então é aquela que sai da parede aí por cima da cuba, igual a gente tem na foto aqui ao lado. Ela pode ser de bancada, e é a torneira que sai da base da bancada para cima. Essa torneira de bancada, ela pode ser de bica alta, porque ela vai funcionar bem com uma cuba de apoio, como essa que tá na foto ao lado, ou ela pode ser de bica normal, que é o que a gente chama de bica baixa, tá? Porque daí essa cuba, então, ela vai ser embutida. Quando essa torneira ela for chamada uma torneira de mesa, ela vai na mesa da cuba. Na cuba, na parte de trás da cuba, existe uma parte retangular que a gente encaixa ali essa torneira. A torneira, então, ela deixa de ser apenas uma torneira quando ela passa a ter um misturador, porque aí eu vou misturar as águas. A entrada dela de água fria e água quente. Aí eu vou fazer a mistura dessa água. Essa mistura ela pode ser feita pelos misturadores, que eles podem ser dois, um de cada lado da torneira, que é o meio, aonde sai a água. Então ela vai ser um misturador. Esses misturadores nós vamos ter N opções. Mais uma vez, o misturador ele também pode entrar naquelas opções que a gente conversou. Pode ser de parede, pode ser de bancada, pode ter a bica alta, a bica mais baixa e ainda ter os misturadores. Esses misturadores, a gente vai ter algumas opções, por exemplo, de misturadores mais clássicos, aqueles que tem a cruzeta, né? São misturadores mais convencionais, enfim, e outros diversos, com paletas laterais, outros tipos de mistura, tá bom? Outros tipos de acabamento. Tem para todo gosto, para todo bolso e para todo preço. A gente fala um pouco sobre os estilos dele, mas deixa eu falar do último modelo. Quando a gente está falando em misturador, a gente também tem a opção de ter esse misturador num processo de monocomando. Então, dentro de um único sistema, eu vou da mesma forma pegar lá água quente e água fria, mas elas normalmente são um pouco mais robustas, né? E esse sistema de mistura está dentro do corpo da torneira. Aí a gente tem uma única válvula, e essa válvula eu então coloco para frente, coloco para trás. Normalmente ela abre para o lado, aí vem para frente e vem para trás para deixar quente ou deixar fria a água. Aí dentro do mundo dos monocomandos, eu mais uma vez volto lá para aquelas opções. Eu vou ter de parede, eu vou ter ela de bancada, bica alta, bica mais baixa, ou vou ter ela de mesa, que é aquela que vai na mesa da cuba. Tá bom? Então, para todos os tipos, eu volto para os outros três. Normalmente, o que a gente faz? Quando a opção é banheiro, porque banheiro é uma coisa mais utilizável assim, não é todos os dias, né? Não são todos os dias que nós vamos usar a água fria e a quente para um banheiro. Muitas vezes a gente vai precisar usar apenas a água fria, a água do dia a dia. Quando tá mais frio, aí nós vamos precisar usar a água quente e a água fria. Para isso, a gente coloca os misturadores nos banheiros, porque eu acho que é mais correto, né, mais adequado ao uso, sendo que eu não vou precisar gastar ou desprender o uso da água quente todos os dias. Que na minha visão é diferente de uma cozinha. E a cozinha demanda lavar louça, limpeza, e normalmente essa água, ela precisa ser uma água quente, né? Porque aí a gente consegue tirar a gordura das coisas, né?
dos equipamentos, dos utensílios. Então a gente acaba usando a água quente com muito mais frequência do que o que a gente usaria no banheiro. Então por isso as opções de cozinha em monocomando, ou seja, já tá tudo junto lá na mesma torneira, ela é muito mais indicada, porque você tem isso ali numa válvula, né? É uma coisa muito mais simples, eu deixo a água mais morna, mais quente, mais fria, como eu quiser, e já faço uso dessa água sem a necessidade de ter aqueles misturadores. Não que não tenham opções de cozinha dessa forma. Aí nós vamos ter opção de cozinha da mesma forma. A gente volta lá para as 3 opções: apenas torneira, ou misturador, ou monocomando. Cada um desses pode ser parede, bancada, bica alta, bica baixa, ou mesa, bica alta, bica baixa. Dentro dos utensílios de cozinha, é legal que assim, eles foram oferecendo muitas opções para nós, né? Então dentro da cozinha, o que a gente tem dos monocomandos? A gente vai ter monocomando com filtro de água, né? A Deca lançou opções bárbaras nesse sentido. Hoje que eu resolvi gravar o vídeo, tem um vizinho aqui fazendo reforma. Então, dentro do universo do monocomando de cozinha, a gente tem a questão de filtro d'água. Então, o filtro já tá na torneira, como essa opção da foto que a gente tem ao lado. O que é uma coisa extremamente elegante, né? Porque muitas vezes a gente não sabe aonde colocar aquele filtro, aquele danado, ou aquela bomba d'água, né? Aquilo atrapalha horrores a questão plástica da cozinha, a decoração, vamos combinar. É muito feio, né? E aí a gente tem dentro dessa torneira um dispositivo, é um filtro. De tempo em tempo você troca, você retira aquele filtro e recoloca. Isso não tem um custo alto, você mesmo pode fazer e deixa assim o teu espaço muito mais elegante e tua água filtrada, né? Se você mora numa cidade onde você não tem problemas com essa questão de água, você sabe que a água é mais limpa ou tratada, você tá tranquilo com isso aí. Sempre é válido ressaltar que todas as opções que eu falei anteriormente, independente delas, tá? A gente vai ter os acabamentos. Então eu vou ter o acabamento dela cromado, que é aquele metal brilhante. Eu vou ter ela no acabamento escovado, que é como se fosse um aço escovado, um inox escovado. Depois eu vou ter ela com um acabamento fosco, no preto. Normalmente o preto ele é um acabamento com fosco, um acabamento sem brilho, tá? Depois eu vou ter no dourado. O dourado eu vou ter ele no brilho, no fosco, no escovado. Eu vou ter agora também opções tão super em alta aí, que é o acabamento rosé. Ele parece um bronze, quer dizer, a gente tem o acabamento rosé e nós temos o acabamento bronze. Tá muito em alta agora. Vamos só lembrar que todo o processo de fabricação das torneiras, misturadores ou monocomandos, independente das opções já listadas e descritas, passa por todo um processo dentro da fábrica, né? Então o acabamento, o banho de níquel, que é o acabamento que me dá um acabamento cromado, ele é um acabamento muito mais durável que os demais. Válido ressaltar que as empresas mais conhecidas, Deca, Docol, eles dão pelo menos 10 anos de garantia no uso. Então assim, são marcas mais consagradas, mais vendidas, e a gente tem uma certa segurança em relação a isso, tá? O acabamento dourado, parte do banho que é dado nessas peças, torneiras, misturadores e monocomandos, eles são à base de ouro, tá? Justamente para durar mais tempo, para que não descasque. Houve um tempo mais antigo que as pessoas gostavam muito de usar os dourados, por isso que a gente às vezes vai numa casa mais antiga, num apartamento mais antigo e vê o dourado, mas ele já tá descascando um pouco. E por que isso acontece? Porque leva ouro. Quanto mais pó de ouro eu colocar, mais tempo isso vai durar. Quanto menos tempo isso vai durar. Então os acabamentos dourados, fosco ou não, eles vão ser muito mais caros. Pra gente não ter erro em questão de durabilidade, todas as partes da nossa torneira, misturador ou monocomando devem ser em metal. Então isso é uma coisa importante para ver. Eu vou lá comprar, aí eu tenho aquele misturador, né, o arejável que eles falam, que fica na frente da torneira para que a água saia um pouco mais champanhe, ela não bata na cuba e não espirre tanto, né? Às vezes, o que as empresas fazem? Toda ela é em metal, mas essa pecinha eles fazem em plástico, por exemplo. Então, tudo isso para tentar custear, deixar o custo do material menor e ter uma concorrência aí maior, né?
dentro dos materiais. E a mesma observação eu faço para os misturadores monocomandos de cozinha. Os monocomandos de cozinha hoje tem linhas lindas, né? Aquelas linhas gourmets, torneiras altas, igual essa que a gente tá mostrando na foto ao lado, com a mola, então eu consigo tirar o chuveiro, lavar a cuba, a panela, então tem todo um momento envolvido. Inclusive nesses misturadores gourmet ou monocomandos gourmet, a gente tem muitas peças que podem ser peças de plástico, tá? Por isso, tanta diferença às vezes de um valor de uma peça para outra ou de uma marca para outra. Nós também vamos encontrar diferenças de preço em marcas, em umas ou em outras, porque muitas peças têm designers exclusivos, desenhos que foram feitos e pensados para deixar esse monocomando muito mais bonito, né? É o que justifica também a diferença de valores. E lembrando que toda vez que nós formos escolher misturadores, monocomandos, torneiras, não importa, lá para o nosso banheiro, eles têm algum tipo de dispositivo para misturar essa água. Então, seja no misturador, seja na torneira ou seja no monocomando. Esse acabamento que eu defini é o acabamento que eu vou colocar no restante do meu banheiro. Então, eu acompanho a mesma linha de acabamento. Então, se eu escolhi um misturador, né, que tem lá a cruzeta, os dois misturadores para água quente e água fria, eu vou usar esse mesmo acabamento para colocar no registro de pressão, que será os registros que abrem e interrompem o uso de água do meu chuveiro, ou os registros de gaveta, que é aquele que fecha a água do meu ambiente, do meu banheiro, se eu tiver algum problema. Então esses acabamentos acompanham, e eu falo esses porque se é água quente, água fria, nós vamos ter um registro de pressão e de gaveta para cada água, para água quente e para água fria. Então, se eu compro um misturador, eu compro 4 acabamentos para esse banheiro, tá bom? Olha, resumindo bem o universo aí, torneiras e misturadores, é isso mais que eu queria trazer para vocês. E essa questão de vocês sempre, tô com dúvida se essa torneira é alta, se essa torneira é baixa. Se eu comprar uma torneira misturadora ou monocomando, o que eles chamam de normal ou baixa, para mesa, tá ótima para lavar a mão. Bica alta, apenas para cuba de apoio. Não tem necessidade dela ser tão alta para uma mesa, tá bom? E monocomando, mesma coisa, bica alta para cuba ou para mesa. As alturas, elas já são meio padrão, tá? E torneiras, né, monocomandos de cozinha, gourmet, com filtro, sem filtro, com mola, sem mola, elas são sempre mais altas. E eles lançam muita coisa, muita tendência, muita coisa nova, mas fica atento quando contratar um profissional para cuidar aí da sua casa, para fazer a sua decoração. A gente ajuda, auxilia, tem muita marca, muita opção, muita coisa para pensar, mas às vezes tem coisas que são muito bonitas e pouco funcionais. Então a gente tem que ver todo o lado para que fique útil, funcional e bonito, claro, tá bom? E que também se encaixe num preço aí razoável e atenda à necessidade de cada cliente. Legal? Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. A gente aguarda vocês para o próximo. Não esquece, curte, compartilha com seus amigos e vem falar de arquitetura e engenharia com a gente.